Jogar na Arena da Baixada contra um dos adversários que vem numa crise institucional há mais tempo dentro do Campeonato Brasileiro. Tudo indica que o Atlético vai ter uma postura um pouco diferente do que teve no Beira-Rio contra a equipe do Internacional. Um Atlético muito retraído, muito fechado, apostando em um jogo de transição, o que na minha cabeça é sim o melhor caminho, a melhor estratégia para o Atlético ter uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Um pouco mais de cautela, velocidade na saída de bola com o Viveiros, velocidade na saída de bola com o Mendonça, mas nem sempre isso vai ser possível. Vão existir muitos momentos que o Atlético aí sim vai ter que propor o jogo, e sendo bem sincero, até pela percepção da partida pela própria torcida do Atlético, eu acho que vai ser um Atlético mais agressivo. O torcedor do Atlético ele sabe Santos é um dos jogos que a gente precisa pontuar, independente qual seja o objetivo no final da temporada. Então, a gente vai tentar ser um time mais ofensivo. E não é muito difícil. Se você pegar tudo o que aconteceu no Beira-Rio, você vai ver que a proposta do Atlético foi bem retraída. Mas foi bem retraída, bem retraída. Mas no final das contas, eu acho que a gente pode se tornar um time mais ofensivo sem mudar tanto a estrutura. Isso começa pelas áreas. Ué, Thiago, como a gente vai ter um time mais ofensivo a partir dos zagueiros? Eu vou explicar para vocês e a gente vai ter uma noção maior de tudo que eu tô falando. Beleza? Aqui, basicamente, o time que entrou em campo contra o Internacional com Santos, Teran, Aguirre, Arthur Dias, Portilla, Zapelli, Benavides, Leodéric, Julimar, Mendonça e Viveiros. E eu vou fazer uma mudança que eu confesso que não é a minha preferida, pensando principalmente na montagem da zaga. Mas eu vou fazer uma mudança que eu acho que pode ser muito benéfica para o Atlético como um todo continuar com essa postura um pouquinho mais agressiva. Que é a saída de Juan Felipe Aguirre, Arthur Dias assume a posição de zagueiro central e você tem na zaga Lucas Esquivel. E aí a gente tem que entender alguns mecanismos que vão ser muito importantes para essa equipe realmente ser mais ofensiva. E o primeiro mecanismo são as dobras pelos lados. Você teria Esquivel e Léo Derek e você poderia vir a ter Mendonça e Benavides dependendo da mudança de jogo. E óbvio, Mendonça e Benavides de um lado, acho que pode até levar a um certo perigo. Mas quando você fala de um lado esquerdo com o Léo Derek, com o Esquivel, com o Portija e com o Julimar, você consegue fazer com que esse lado esquerdo, ele, ao mesmo tempo, ele é muito criativo pelas peças que estão ali, e ele tem um corredor muito forte com o Léo Derek e o Lucas Esquivel, né? O Léo Derek, ele não vai precisar voltar tanto. O comportamento do Léo Derek contra o Inter foi, assim, de dar parabéns, porque o comprometimento defensivo dele foi ótimo, mas ele tinha que ficar sempre muito atrás da linha da bola. E aí você tem um Lucas Esquivel com muita qualidade de passe para fazer essa bola chegar em condições do Léo Derek aproveitar o que ele faz de melhor, que é aproveitar essa profundidade. E o fato do Léo Derek avançar e não ser necessário o Julimar ser esse cara que abre o jogo pelo lado esquerdo, o Julimar pode ir para a área. Então você passa a ter a área com mais gente, você passa a ter a área com mais capacidade de finalização. Aí você vai ter um compensando aqui, essa linha mais alta aqui com o Zapelli, mas no final das contas eu acho que esse corredor ele muda um pouquinho a dinâmica do time. Ah, Thiago, mas defendendo. Defendendo não muda muita coisa. Muda um pouquinho a característica da nossa zaga, com uma zaga sem o rebatedor, que é o Juan Felipe Aguirre, com um zagueiro com mais qualidade de bola, que é o Lucas Esquivel, e você ainda vai ter assim a mesma estrutura que a gente teve no jogo contra o Internacional, que vai depender do comprometimento e da obrigação defensiva de cada um. Ah, Thiago, mas isso não seria interessante a gente também optar por um jogo mais reativo com essa formação por causa do Lucas Esquivel? O Lucas Esquivel é sim um jogador muito versátil. Ele pode ser tanto esse organizador como o terceiro zagueiro, vendo o jogo de frente, fazendo uma boa saída de bola, dando dinâmica ali perto dos meio-campistas, como ele pode ser o cara do passe longo. Se você lembrar, assim, o Lucas Esquivel no passe longo, encontrando o Kevin Viveiros em progressão, ele sempre foi muito eficiente. Lembrando, o Kevin Viveiros vai enfrentar uma zaga que está longe de ser uma grande zaga, que é a zaga do Santos.
Então acho que uma escapada do Viveiros, do Julimar, do Mendonça contra uma zaga do Santos, quando a gente estiver retraído, porque vão existir momentos também, até por característica que o Santos vai ter a bola, eu acho que pode ser um bom caminho. E ainda tem um outro detalhe, o Arthur Dias numa faixa central. Ah, Thiago, mas você fala que não gosta do Arthur Dias numa faixa central. Eu não gosto. Eu acho que o Arthur Dias tem que jogar onde ele se sente mais confortável pela qualidade que ele tem. Mas, pra mim, esse jogo contra o Santos faz muito sentido a gente ter o Arthur Dias pela faixa central, porque ele vai ter um embate com o Gabigol. E qual é a característica do Gabigol sem bola? Não é um jogador que pressiona tanto. Não é um jogador que incomoda tanto. É um jogador que vai ali, dá um miguezinho aqui, dá um miguezinho ali. Então, se ele não for pressionar tanto o Arthur, o que, que vai acontecer? O Arthur vai ter espaço para fazer essa bola e chegar em Portis de Zapelli. Essa bola chegando rápido em Portis de Zapelli, esticada por Viveiros, encontra o Julimar em progressão. E aí o Atlético vai ganhando campo, aí sobem os alas. Aí o Atlético já tem um mundo maior de possibilidade. Mas o Arthur, nesse embate com o Gabigol, cara, eu acho que o Arthur Dias tem tudo pra engolir o Gabigol na saída de bola e até pensando nas defesas de profundidade, que o Gabigol sempre gosta de atacar as costas da defesa adversária. Acho que o Arthur ele acaba fazendo muito sentido. Então, com o Lucas Esquivel na zaga, Léo Derek como ala, Julimar como segundo atacante, a gente tem um caminho pelo lado esquerdo de boa saída de bola, de ataque à profundidade e um caminho pelo lado esquerdo com mais gente na área. Vai ser um desafio ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, virar essa chavinha, jogos que a gente vai ter que propor mais, jogos que a gente vai ter que propor menos. Eu acho que isso faz parte de uma competição tão plural taticamente quanto o Campeonato Brasileiro, mas vai ser um desafio do daí. Encontrar o equilíbrio nunca é fácil. Falar sobre equilíbrio, a gente fala sobre um time que assim, tá se readaptando à competição e um time que tá longe de ser um dos melhores times tecnicamente do campeonato, né? O Atlético, ele é um claro coadjuvante dentro da competição e vamos ser sinceros, todo comportamento do clube até agora indica isso. É um time que vai ter que ser humilde para se retrair, vai ter que ter um jogo um pouquinho menos, não é intenso o que eu quero dizer, mas um pouquinho menos exposto. E eu acho que jogos como esse contra o Santos podem passar confiança. Não devem enganar. A postura do Atlético na maioria dos jogos ainda deve ser um jogo de reação. Mas eu acho que o Atlético tem jogadores e peças suficientes para fazer esse jogo ser realmente mais ofensivo. Isso que a gente não fala de João Cruz, de Dudu, de Bruninho, de Chiquete. O que não falta no elenco do Atlético são jogadores que podem aumentar o leque técnico e tático dessa equipe, precisando jogar um jogo mais agressivo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.